Atibaia. Queria que você analisasse esses 90 minutos de hoje contra o Bragantino e como você analisa essa mudança de comportamento depois do gol sofrido no final do jogo. Isso influenciou ao Vitória não sair com pontos aqui em Bragança Paulista? Bom, boa noite. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Bragantino aqui, um time com uma proposta bem definida já de uns anos, né, com um repertório grande dentro do elenco, capacidades individuais, então a gente sabia da dificuldade. É sempre um mandante muito forte, um aproveitamento muito alto aqui dentro de casa. A ideia era tentar neutralizar um pouco, nós conseguimos, saberíamos aí que nós teríamos uma ou duas situações aí reais de gol por tempo e a gente precisava ser efetivo. Eu acho que a ideia funcionou bem, nós tivemos muita dificuldade de encontrar uma formação do último jogo para hoje, sem nenhum zagueiro no elenco, tendo que adaptar o Andrade. No jogo anterior foi da mesma maneira, então dentro do que nós tínhamos, acho que foi um jogo consistente defensivamente, soubemos sofrer a maior parte do tempo. Eu acho que o que determinou de fato o resultado final aí e a atmosfera para que o Bragantino virasse a partida foi o gol no final do primeiro tempo, o último lance. Acho que se vira ali 1-0 seria uma outra situação, uma outra tônica da partida, teríamos até mais possibilidades de contra-ataque no segundo tempo, como tivemos em alguns momentos e fomos pouco efetivos. Inclusive o último lance do jogo poderíamos também ter empatado. Então, jogo de detalhes, jogo grande, jogo de Série A, jogo contra uma grande equipe, onde nós não fomos efetivos nas oportunidades criadas, e os dois gols do Novo Horizonte, do Bragantino, foi mais a falha nossa do que propriamente o mérito do adversário, apesar de que o adversário criou outras chances também com muito volume ofensivo. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, torcedor e torcedora, rubro-negros. Gente, foi frustrante esse resultado de ontem contra o Bragantino. Dia de São João hoje tá um dia meio sonolento, né? Mas é isso aí. Para você que não me conhece, meu nome é Fernando Correia. Sejam bem-vindos ao canal Vitória em Destaque. Aproveite, deixa o like, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para poder receber todas as notificações. Tá certo, galera? É o jogo de ontem, nosso Vitória saiu na frente no primeiro tempo, né? Deu uma esperança. Na verdade, eu saí muito frustrado desse jogo. No final, a gente tomou 2-1 do Bragantino de virada. E lá no Nabi Abichedi, esse jogo foi um jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, levando nosso time novamente para essa zona maldita, a zona de rebaixamento. Jean Mota marcou um belo gol. Esse é o ponto positivo. Eu achei o primeiro tempo do Vitória foi um bom primeiro tempo. Só que o problema é que a gente tomou aquele gol no final, né? Aquele gol foi aquilo que colocou o Bragantino no jogo de novo. A gente já sabia que o segundo tempo ia ser complicado, ia ser difícil, ainda mais o Vitória cheio de desfalques. Eu acho que na minha opinião, esse jogo de ontem o Vitória poderia jogar muito melhor. E acho que o resultado seria diferente se o centroavante de ontem fosse Alejandro. Eu sei que muita gente vai falar, mas Alejandro não faz gol, mas ele dá um sangue, meu irmão, ali na frente, que Luiz Adriano não dá. Luiz Adriano não tem pique para ficar nesse esquema tático que o Thiago Carpini colocou. Por quê? Porque ele não tem mais idade para isso. Ele é um cara que faz gol. Ele tem que ficar lá dentro da área. Então, acredito que ele foi algo que saiu do eixo ali do restante do time. Thiago Carpini, ele montou aquele time cheio de desfalque. A gente não tinha um Camutanga, não tinha um Caio Vinícius. E aí, mesmo ele falando durante a semana que não entraria com 2 laterais esquerdos ou com 2 zagueiros canhotos, ele colocou o Reinaldo, só que aí ele fez tipo um 3 zagueiros com o Rodrigo Andrade ali meio embutido, e aí ficou
um jogador no meio, entendeu? E para ele um jogador no meio canhoto não tem problema não. Ficaria um zagueiro da esquerda, um no meio, embutido. Mas o ataque do time do Bragantino deu uma crescida muito grande no segundo tempo, depois das mudanças. E o Rodrigo Andrade, ele ficou naquela, né? Naquela linha defensiva, teve que jogar um pouco mais ali atrás. Não comprometeu, o jogo dele foi até bom. Mas, contudo, a gente tem que avaliar no geral, né? E o Vitória, no segundo tempo, o Vitória cedeu muitos espaços pro Bragantino. E, porra, mas o Vitória também perdeu o gol, cara. Aquele gol do Culebra ali, aquela bola era pra ter sido o gol. Teve uma bola na mão, uma bola duvidosa na mão, né? Não sei se aquele lance foi pênalti. E o VAR poderia ter sido chamado, porque é um lance duvidoso. Um lance que poderia gerar uma situação de gol. Então o VAR, ele tinha que ter sido acionado, entendeu? Poderia ser um pênalti. E um pênalti pro Vitória naquele momento ia ser crucial, quem sabe, pra gente trazer pelo menos um ponto. Não foi a vez da primeira vitória fora de casa. Vamos continuar na esperança. A gente pega o Fluminense quinta-feira. Hoje o Vitória em destaque, esse período de São João. O programa foi ao ar um pouco mais tarde, a partir das 9 horas. Mas a partir de amanhã, terça-feira, começa tudo ao normal. O nosso programa retorna ao horário também normal, das 6 horas da manhã. Como é período de São João, muita gente curtindo. Eu preferi deixar para colocar o programa no ar um pouquinho mais tarde. E hoje, principalmente, que é a data mesmo do São João. Felizmente, vamos passar o São João sem poder comemorar no futebol. Mas a gente entrou na zona por questão do questão de saldo, né? Quem saiu foi o Atlético Goianiense, então a gente entrou. O Vasco também saiu. E aí ficou Vitória, Corinthians, Grêmio e o Fluminense na lanterna. Então esse confronto de quinta-feira vai ser um divisor para essas duas equipes. Então vai ser um jogo de tudo ou nada, jogo de 6 pontos. Então o Vitória vai ter que entrar um pouquinho mais ligado. Eu achei que aquele primeiro gol, mesmo o Lucas Arcanjo tendo feito diversas defesas que salvaram o Vitória, aquele gol que ele tomou, ele falhou. Dá para ele encaixar ou então fazer a defesa jogando pro lado, né? Ele jogou pra frente e aí o cara do Bragantino foi lá e fez o gol. Então vamos acompanhar durante a semana. Eu não achei o esquema tático dele um esquema todo ruim. Até o Culebra me surpreendeu um pouco. Perdeu o gol e tudo, mas ele fez um gol que estava impedido. Então ele tem faro de gol. Então o Carpini, ele tem essa visão sobre o Culebra. Então a gente precisa verificar, acompanhar o jogador para ver se é isso mesmo. E você que está em casa me acompanhando, esqueça de deixar aquele velho like, inscrever-se no canal, ó o sininho, não esqueça do sininho. E é isso aí, torcedor rubro-negro. O Vitória teve mais uma vez 2 tempos distintos. Primeiro tempo o Vitória mais uma vez jogou muito bem, pela proposta e pelo time que estava em mãos, né, que estava em campo. O Carpini conseguiu montar uma estrutura o que deixa mais frustrante é saber que a gente poderia ter vencido esse jogo, sabe? O Vitória poderia ter vencido esse jogo. O Jean Mota, eu gostei muito do Jean Mota. O Jean Mota, aquele primeiro momento, foi muito bem. Também gostei do Fábio. Fábio, ele entra e não quer saber de nada. Só que naquele momento ali o time já estava bem desgastado, né?
porque no segundo tempo entrou o Mateuzinho, entrou o Osvaldo, só que entrou o Fal, só que o time do Vitória já estava perdendo o jogo de 2-1. E aí ele foi fazendo aquelas mudanças e não surtiram tanto o efeito que ele esperava. Mas eu acredito que contra o Fluminense o Vitória já entre completo, porque o Vitória precisa desses 3 pontos do Fluminense para poder sair dessa zona maldita, a zona de rebaixamento. E é isso, o torcedor. Nesse momento o nosso programa Vitória em Destaque ele vai encerrando. Sabemos que o Vitória perdeu de 2-1 para o Bragantino ontem, lá em Bragança Paulista. O Vitória retornou para a zona de rebaixamento, foi para a 17ª colocação. O Carpini falou muito sobre aquela estrutura que ele montou, improvisando ali o Rodrigo Andrade, tipo com 3 zagueiros, para poder deixar mais um zagueiro pela esquerda, né? Ele jogou o Reinaldo pela esquerda e deixou ali o Wagner Leonardo mais solto, podendo sair. E foi uma estratégia até que deu para entender, mas pelo jogo assistido era para o Vitória ter ganhado o jogo. O Vitória tem que parar com essa questão de estar perdendo muitos gols. Desejo para vocês um ótimo São João, que esse dia de hoje, esse feriado, seja um feriado de paz, de proteção e muitos livramentos. Um beijo no coração de todos. De tarde eu estou de volta na rádio Vitória em Destaque. Até mais.